Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby, tudo bom? Galera, hoje nós vamos fazer um pequeno exercício de imaginação. E nesse exercício, o que nós faríamos na seguinte situação? Que é o seguinte, vamos imaginar que por algum motivo especial eu não vou colocar saúde, porque afinal de contas saúde eu acho que é uma coisa que não se nem se cogita, mas se por algum motivo em especial você tivesse que vender toda a sua coleção, essa coleção toda aqui, por exemplo, ou a sua, e você tivesse que escolher 10 quadrinhos, quais desses 10 quadrinhos você diria, não, esses 10 quadrinhos aqui eu não venderia? Essa é a pergunta do qual eu quero fazer para vocês e o qual eu vou responder pelo menos por minha parte. Só que antes de fazer isso, eu queria primeiramente convidar todos vocês a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo. E se você for novo ou nova, por favor, se inscreva. Fique sempre muito à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e bora nessa. Galera, eu fiquei pensando muito sobre esse tema hoje e quando eu fui pô-lo em prática, eu fiquei imaginando assim, tirando assim, né? Você também estava um pouquinho desarrumado, eu fui tirando. Então, eu já acho que pegar esse, pegar esse. Só que tem um momento que você dá um desespero quando você pensa assim, cara, eu vou me desfazer desse aqui, eu vou deixar esse, eu vou pegar esse e vou deixar esse. Bate um desespero, viu, gente? Eu senti tendo que imaginar essa situação. E, cara, eu cheguei a desses 10 números, os quais eu digo, esses quadrinhos aqui eu não venderia. Então, assim, eu vou listá-los na seguinte maneira, de um grau de menor importância, assim, eles são importantes, mas de menor para o maior, pensando nisso. Então, do qual, dentro desse top 10, de 10 quadrinhos, eu não venderia, há um top 5. Desses top 5, há um top 3. E desses 3 é que eu acho que são os que são invendáveis, incluindo o número 1. Então, de uma escala de 10 para 1, de trás para frente, a gente vai começando a falar sobre o número 10. Então, no número 10, temos quem? Capitão América Sentinela da Liberdade. Cara, esse quadrinho aqui, eu acho que foi um dos primeiros que eu peguei, comecei a colecionar, e é um dos quadrinhos que eu mais acho divertido, porque eu lembro que traz a história, é uma história de origem do Capitão América, traz um Steve Rogers muito verde, que está tentando se acertar, está tentando, sabe, ser o Capitão América. E, cara, ele é demais. Tem um momento que ele bola o uniforme, cara, é divertido. A primeiro e o segundo número estão inteiros, o terceiro está com a capa rasgada e o quarto não tem a capa da frente nem de trás. Mas eu poderia encaderná-los, é uma coisa que eu prometi para mim mesmo, um dia eu vou fazer isso. Mas, cara, esse é um quadrinho do qual eu não venderia. Para mim, eu teria com muito amor e carinho guardado. Então, no meu top 10, Capitão América Sentinela da Liberdade. No top 9, é uma trapaça, mas é porque são 2 em 1. São 2 quadrinhos do qual conta a mesma história. E que agora que eu consegui o volume 2, aí não tem como não me desfazê-los. E que é o quê? A morte do Super-Homem, do Superman. Véi, durante muito tempo só tinha a número 1, eu consegui a número 2 e, cara, eu acho que nem a pau conseguiria me desfazer disso. Porque aqui no primeiro tem a morte, tem o funeral para um amigo, tem funeral para um amigo, além da vida, e uma parte do retorno. E aqui é a continuação do retorno. Então, cara, é uma história só, se você duvidar. E, cara, não tem como desfazer desse quadrinho. Para mim, também, li na minha adolescência, li e reli inúmeras vezes. E é uma história muito especial para mim. Então, velho, não me desfaria esses 2 aqui. A Morte do Super-Homem, volume 1 e volume 2. Então, no meu nono lugar. Cara, no meu oitavo lugar, eu escolhi esse porque ele traz uma história muito icônica e quando eu assisti, quando eu conheci essa história, eu não conheci pelos quadrinhos, mas pelo desenho animado, que foi X-Men, Dia do Futuro Esquecido. Essa história, quando eu conheci o desenho animado da década de 90, cara, eu achei uma história muito massa, porque era o Bishop que voltava fim do futuro para o passado para alertar os X-Men sobre o assassinato do senador Kelly. E aqui
Cara, é a Kate Pryde que faz isso. E tem essa capa aqui que é uma capa icônica, que diversas vezes foram usadas em algum momento da história da humanidade. Então, assim, é uma história muito icônica, é uma história muito importante dos quadrinhos. Se essa história fosse bolada hoje em dia, não seria em duas partes, seria, sabe, uma max série de 12 partes. Mas foram boladas apenas em dois números, e dois números muito marcantes. Então, para mim, no meu oitavo lugar, X-Men Dia no Futuro Esquecido. Em sétimo, em sétimo, essa é uma história bem simples, mas é uma história que para mim também é muito marcante, que é a melhor história já escrita desse personagem, que é Wolverine. Aqui na coleção histórica Marvel número 6, mas quando eu li foi na edição número 27 da editora Abril. Tanto aqui a capa era essa aqui, ó, e trazia a frase Enterrado Vivo. Era o número 27. E o meu irmão, que eu nunca fui ler quadrinhos, ele viu essa história, ele ficou impressionado, adorou essa história. Foi uma das melhores histórias já escritas na vida desse cara. Muitas pessoas perguntam assim, Carlos, você acha que teria uma saga do Wolverine, nem saga dos X-Men, da Liga da Justiça, do Batman, do Superman? Eu acho que não. Porque a melhor fase do Wolverine foi essa aqui. Foi na fase escrita pelo Larry Hama, desenhado pelo Sal Buscema, pelo John Byrne, pelo Mark Silvestre. Pronto. Acabou. O que é depois disso aqui é ladeira abaixo. Não tem uma história memorável, sabe? Só tem histórias memoráveis e horríveis, como por exemplo a fase que ele está sem o adamantio, a fase que ele coloca um adamantio, mas só que ele está com uma forma bestial. E velho, para mim essas histórias são inesquecíveis. Mas essa aqui é uma história bastante icônica para mim, que vale a pena o cara ter, sinceramente. Eu nem sei como é que vai ser durante a saga dos X-Men, como é que eles vão dar um jeito de contar essas histórias horríveis, porque em algum momento vai ter que contar. Depois eu entro no detalhe sobre isso. Então, no meu sétimo lugar, eu colocaria essa história do Wolverine, do qual ele enfrenta a Yakuza. E, velho, é uma história muito boa. Então, coleção histórica Marvel Wolverine número 6. 7, desculpa. No sexto lugar, uma história que eu só li, quando eu li, eu só li em partes, era uma edição em 5 partes, eu só li algumas, mas depois de muito tempo eu fui ler ela integralmente, é uma história fantástica, que é O Demolidor Homem Sem Medo. Cara, é uma história icônica, que traz a melhor história já escrita do Demolidor. Eu acho que assim, tem várias outras, do Chip Zdarsky, do Mark Waid, enfim. Mas essa história, para mim, eu acho que é a história definitiva do Demolidor Homem Sem Medo. Então, para mim, ela é muito, muito especial. Eu acho que essa aqui eu não conseguiria me desfazer dela. Principalmente agora, depois da saga do Demolidor, mas como eu já me desfiz dela na imaginação, eu ficaria essa aqui como a maior lembrança do Homem Sem Medo. Em sexto lugar. Já se passou os cinco números, os cinco primeiros, aliás, os últimos quadrinhos do que eu não iria me desfazer. Nessa agora eu vou entrar a fase do momento que eu não iria me desfazer jamais dessas histórias, porque ela teria maior dificuldade e tem um grau de importância maior. Mas vamos lá, começando no quinto lugar, a história mais importante da vida do Homem Morcego, que é essa aqui. O Cavaleiro das Trevas. Cara, essa história aqui é uma história do qual eu não me canso. Todo ano eu leio essa história. Todo ano eu leio, faço questão de ler a primeira história. Eu nunca consegui ler a segunda. Para mim, Cavaleiro das Trevas 2 não dá para ler, não. Mas faz parte, tá aqui dentro, mas não tem nada a ver com isso. Mas é a melhor história já escrita do Homem Morcego, cara. Não tem. Não há outra igual a essa. Então, melhor história já escrita, que ela ainda ela é tema de debate sobre um Batman fascista, um Batman, se é que posso chamar de fascista. Tem certas coisas que ainda são questionáveis hoje em dia. Então, cara, mas é uma história muito importante do Batman. Então, em quinto lugar, Batman Cavaleiro das Trevas. Em quarto, para mim, essa história, mas a morte da Gwen Stacy,
marca um momento muito importante dos quadrinhos, que é como se fosse a maturidade dos heróis. Eles passam a ter uma responsabilidade sobre os seus atos. Eu acho que é a saga da Fênix Negra. Para mim, essa história é a história mais importante dos quadrinhos. Por quê? Porque é um momento de, sabe, a Fênix Negra, a Fênix matou, dizimou um planeta com vidas. Então, assim, há um preço a ser pago. E foi pago. E é uma história muito emblemática. Não acho que dificilmente alguém faria uma história tão icônica como essa. Somente eu acho que a morte da Gwen Stacy, que é outra história que até rendeu um livro agora recente, que é O Dia que a Marvel Matou a Gwen Stacy. Então, aliás, o dia que a Marvel fez o mundo chorar, acho que é uma coisa assim. Eu tô doido para ler esse livro, né? Que é assim um ponto de maturidade dos quadrinhos. Então, para mim é uma história muito impactante. Você já sabe que a personagem vai morrer, que é um spoiler, mas cara, não importa, isso aqui é icônico, vale a pena ler isso aqui. Então, ainda desenhado pelo Byrne, então, escrito pelo Clement, história icônica. Então, em quarto lugar, a saga da Fênix Negra. Bom, chega no meu top 3 dos 3 maiores quadrinhos do qual eu não venderia de hipótese nenhuma. Pode ser que um bom preço poderia comprar? Poderia. Mas esses 3 aqui eu acho que eu teria muita dificuldade de vender. Muita, muita mesmo. Que é, vamos começar no terceiro lugar. DC Nova Fronteira. Cara, essa história aqui remete muito à história da Guerra Fria, do momento em que os Estados Unidos está, assim, a questão da ameaça invisível. E é uma história muito. Essa edição traz muitas subtramas que são emblemáticas, são fantásticas. Que, por exemplo, o primeiro encontro do Batman com o Superman e a Mulher Maravilha. Então, cara, essa história é muito linda, cara. Pra mim, e a arte maravilhosa. Então, esse é um quadrinho do qual eu guardaria com muito amor e carinho no meu coração e teria muita dificuldade de vender esse aqui, mais do que os demais. Então, Descer na Fronteira, do Darwin Cook, fantástico. E em segundo, eu acho que essa aqui é a história mais importante de todos do universo, que é Batman 1. Essa história, para mim, eu já fiz até vídeo disso, é a história mais emblemática do Homem Morcego, cara. É o momento que o Homem Morcego aqui é definido. É uma história simples, bem contada, bem fechada e maravilhosa. Não tem outra história melhor que essa do que o Batman. Então, mais do que até o próprio Cavaleiro das Trevas ou O Longo do Dia das Bruxas, é uma história que simplesmente deu abertura para muitas outras histórias importantes. Então, Batman 1, qual eu lembro que quando eu só li quando eu comprei com o meu primeiro salário, pela Panini, mas foi a edição capa cartão. E aí eu tive um problema com ela, eu acabei perdendo, ela se desfez e eu consegui comprar a edição encadernada, que para mim é a edição mais linda que tem. Então, a edição anterior vinha com um pôster lindo também, mas essa história aqui, dessa forma, tá ótimo para mim. Então, Batman 1, em segundo lugar, como a história mais importante de todas as histórias que eu guardaria para mim. Bom, e qual seria o primeiro lugar? Essa história do qual essa é a invendável das invendáveis, que é unicamente essa aqui. Gen 13, número 5 da editora Globo. Cara, Gen 13, você vai dizer assim, ué, todas as histórias tão mais icônicas, tão importantes, vai pegar uma edição da editora Globo. E que detalhe, tem um furo aqui. Estão vendo? Ó? Deixa eu chegar mais pertinho. Ó, tem um furo, cara. Tem um furo aqui dentro. Ó. Aí você diz assim, ué, mas por que uma história dessa tão importante para você, Carlos, que você não venderia? Cara, bom, primeiramente foi uma história que minha tia me deu. Ela participou de uma convenção lá de fonoaudiólogos, ela era fonoaudióloga. E desses caras que, vamos fazer assinatura, toma esse quadrinho aqui para você e assina aqui. Ela pegou, me deu. Ela sabia que como eu gostava desses quadrinhos na época, então ela me deu. Então, para mim, eu guardo com muito amor e carinho.
ela não está mais aqui nesse plano, ela faleceu de câncer. Então esse aí tem um valor muito maior ainda para mim. Então essa é um quadrinho do qual eu guardo com muito amor, com muito amor, do qual eu nunca conseguiria me desfazer. Então, e no meu top 1, número 1 de todas, Gen 13 da Editora Globo, número 5. Legal? Ah, detalhe. Dessas coleções, dessas revistas do qual eu iria me desfazer, das demais, se alguém falasse assim, bom, Carlos, e se você tivesse que comprar apenas um número de tudo que você compra atualmente, o que você compraria continuaria comprando? Bom, após esse outro exercício também que eu me peguei fazendo, eu não tinha outra revista a não ser essa aqui para continuar, que é essa. A saga dos X-Men. Cara, essas histórias, pelo que eu estou entendendo, a editora Abril a editora Panini vai trazer todas as histórias publicadas pela Abril. Lembrando que o quinto número vai trazer uma minissérie que fez parte da história principal, mas ela não foi incluída. Então, cara, olha o grau de importância desse título. Então, cara, está trazendo as melhores histórias já escritas. Porque os X-Men, ele tem uma coisa importante a ser dita. As outras editoras, as outras revistas já publicadas, por exemplo, a Saga Inferno, traz uma história que já foi publicada na revista anterior, que foi do programa de Extermínio, a respeito contando a história de Genosha. Porque eles contam um antes para contar a história principal. E, cara, para mim eles iriam publicar tudo aqui dentro. Então, cara, por que eu não iria me ficar com esse título? Cara, para mim, eu continuaria comprando sem o menor problema. Porque é uma as histórias mais importantes que tem dos Mutantes vai estar aqui. Então vai valer muito a pena seguir essa coleção. Então, galera, esse foi o nosso pequeno exercício de desapego. E eu queria perguntar a vocês, você tem algum quadrinho do qual você não conseguiria vender? Tenta bolar um top 3, top 3 aqui de quais quadrinhos você não conseguiria dizer assim, esse aqui não dá, esse aqui eu não conseguiria me desfazer. Coloca aí nos comentários. Gente, desde já eu agradeço demais a atenção até aqui nesse momento e até a próxima, se Deus quiser.